Esse movimento de atração de empresas que ajudou a aumentar a arrecadação. Nessas 3 prefeituras, nós fizemos diferente. Não ficamos aguardando só o retorno das receitas. Os prefeitos não ficaram aguardando, mas teve uma ação de dar o passo, de ir ao encontro das empresas. Bem-vindo ao podcast Atrair Empresas, o podcast que vai ajudar você, prefeito, a gerar emprego, renda e aumento de arrecadação municipal. No episódio de hoje, nós vamos falar como aumentar a arrecadação do seu município atraindo novas empresas. Encaixa bem com o tema do nosso podcast, com o nosso podcast. Como aumentar a arrecadação municipal atraindo mais empresas, novas empresas para o seu município. Pois bem, vamos entender, para quem não conhece, de onde vem a arrecadação municipal, principalmente para novos gestores, candidatos a prefeitos. Imagino que todos já sabem de onde vem a arrecadação municipal, mas aqui eu volto explicando para entender a importância da atração de novas empresas para ajudar a aumentar a arrecadação municipal. A prefeitura é diferente de uma empresa. A empresa, ela vende um produto ou um serviço para que ela tenha a receita da empresa. A prefeitura, de onde vem a receita da prefeitura? A prefeitura, ela não produz a receita, ela recebe a receita que vem dos tributos, dos impostos que nós, pessoas físicas, pagamos. Então, nós pagamos IPTU, se você vai prestar serviço, você recolhe o ISS. As empresas, quando elas estão no município, elas pagam vários impostos estaduais, municipais e federais. Então, todos esses impostos que as empresas arrecadam voltam também para o município. Se a empresa ela é prestadora de serviço, o ISS já fica no município. ISS é imposto de serviços de qualquer natureza. Então, já fica no município, tem lá um índice que o prestador de serviço recolhe para o município. Pagamos as taxas de licença, os prestadores de serviço, as empresas, enfim, esse conjunto de tributos e impostos que faz com que a prefeitura tenha arrecadação municipal. Uma pessoa física, ela vai vender um imóvel, ela tem que recolher o ITBI, que é o imposto sobre essa transação. Então, é disso que é formada a receita do município. Se a empresa tem uma indústria que é recolhida ICMS, o ICMS vai para o ente federativo e depois volta, como pelo índice de participação, uma parte para o município. Então, dessa forma, o prefeito ele vai fazer a gestão daquela receita. E como ele pode arrecadar mais? Normalmente, o que é feito? Aumentando o IPTU, fazendo um georreferenciamento para ver se tem casas que não estão pagando IPTU. A gente sabe que existem cidades que, às vezes, a propriedade é rural, então não paga o IPTU, paga o ITR, que é um valor simbólico. Então, normalmente, às vezes, um gestor, ele precisa fazer um georreferenciamento para legalizar aquela casa que fez um aumento na construção e não está pagando IPTU, enfim. Normalmente é dessa forma. Às vezes o gestor ele faz um aumento ali da arrecadação do IPTU para poder aumentar a arrecadação, o que acaba trazendo vários transtornos também, porque a população não fica feliz, enfim. A outra forma dele trazer receita para o município é conseguindo verbas por meio de emendas parlamentares, por meio dos seus deputados estaduais, dos seus deputados federais, quando os governos abrem oportunidade de cadastrar projetos, enfim. É dessa forma que o gestor ele vai trazer a arrecadação aí para o seu município, a receita do seu município. Por que eu estou falando desse tema? Como aumentar a arrecadação do seu município atraindo novas empresas? Quais os benefícios de um gestor começar a pensar em atrair novas empresas? E é essa experiência que eu já vivi, que eu já ajudei prefeituras a aumentar a arrecadação, que eu quero dividir com vocês. Pois bem, eu sempre volto a contar os cases de sucesso da minha trajetória profissional. Para quem já me segue, já me conhece, mas em 2013 eu sou administradora, sempre atuei na gestão privada, participei de projetos como facilitadora de projetos do Sebrae e tudo mais. E em 2013 eu fui convidada pelo prefeito Juvenil, ele era vice-prefeito quando ele me conheceu. Ele conheceu o meu trabalho em 2006, quando eu fui facilitadora de um projeto do Sebrae na minha cidade de Salto. Tivemos que ter contato, porque fazíamos parte de um comitê gestor desse projeto, o Projeto Empreender, que foi implementado dentro da Associação Comercial, tinha parceria com a Associação das Indústrias,
SEBRAE, a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, FACESP, e a Prefeitura. Com esse trabalho, que era um trabalho com as empresas para incentivar o associativismo, tivemos resultados exitosos. E o projeto, que era para durar um ano, por ele ter sido exitoso, 2007 foi um dos melhores, o SEBRAE fez o aporte financeiro do meu salário por mais um ano, o presidente da associação por mais um ano, eu fiquei 3 anos na associação. Quando terminou, esse vice-prefeito, que era secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Salto, convidou-me para eu fazer parte da equipe de confiança dele. Então, dentro da prefeitura tem os concursados e cada prefeito pode levar a equipe de confiança. E tinha surgido uma vaga e esse vice-prefeito convidou-me e ele foi muito claro, ele falou, normalmente são as pessoas que estão no grupo político, mas eu gostaria que esse trabalho que nós começamos a fazer com as empresas não parasse e gostaria de tê-la na minha equipe. Eu aceitei o desafio, comecei em 2009 com ele, depois comecei como assessora de relações institucionais, depois subi de cargo para diretora, e quando ele se candidatou a prefeito, em 2012 ele ganhou, ele convidou-me para assumir a pasta de desenvolvimento econômico. Um detalhe, essa pasta sempre foi assumida por homens. Então, Salto tem mais de 300 anos, na época já tinha mais de 300 anos, não tinha tido nenhuma gestora mulher dessa pasta, que antigamente era a pasta das indústrias e sempre foi homem que assumiu. E eu fui convidada, então, por essa experiência que eu tinha já com as empresas. Quando eu cheguei a assumir essa pasta, o prefeito, então, Juvenil, falou, olha, nós precisamos atrair mais empresas, porque Salto, embora ela é uma cidade industrial, tem empresas famosas como a Eucatex, na década de 90 tinha a Santista, tem várias empresas, a sede da rede das lojas 100 é em Salto, mas esse período em que o prefeito ganhou a eleição, Salto estava sendo considerada como uma cidade dormitório. Ela não tinha novas empresas, estava perdendo empresas para cidades vizinhas e a população já chamava Salto de cidade dormitório porque as pessoas tinham que sair para cidades vizinhas para conseguir trabalho. E o prefeito falou, nós precisamos trazer empresas, né, e não perder empresas. E eu fiz então um plano para apresentar para ele como gestora, então. E eu falei, vamos atrair novas empresas, mas não esquecer das empresas que já estão no município, fortalecer as empresas existentes para gerar emprego e renda. E o que eu fiz? Eu apliquei algumas ferramentas da administração na gestão pública, porque eu vim do mundo corporativo e boa parte da minha trajetória profissional eu trabalhei com vendas, negócios. Então eu tinha essa experiência de negócios que era valorizar muito o cliente. Valorizar o cliente. Eu sempre aprendi em toda a minha trajetória profissional, com muitos cursos que eu fiz, que é mais barato, inclusive, você manter um cliente do que trazer novo. Enfim, eu levei essas ferramentas e eu falei para o prefeito, então, nós temos que pensar que a cidade é um produto e cada empresário é um cliente. Então, nós temos que atender bem esse cliente, esse empresário. Estender tapete vermelho, abrir a porta do gabinete. O empresário tem que ter essa facilidade de chegar na prefeitura, porque as empresas, eu já tinha ouvido falar que era muito difícil chegar até a prefeitura, é sempre por processo, você não conseguia falar diretamente com a pessoa e o processo ficava parado há muito tempo. Então, eu pensei, é essa linha que eu vou trabalhar. E o que eu fiz para poder aproximar-me dessas empresas locais? Então, eu falei para o prefeito, vamos aproveitar e fazer um grande encontro, um café de trabalho, um café da manhã e convidar as empresas locais, atores importantes do movimento, associações, autoridades, para que a gente possa avisá-los que a sua gestão tem algo novo e que a parte do desenvolvimento econômico também estará com as portas abertas para atender todas as empresas. E assim fizemos, eu ajudei a organizar um evento, fizemos no teatro principal aqui da cidade e que tinha mais de 400 participantes e foi um sucesso. Porque nós apresentamos ali uma síntese do que seria o governo e focada nessa questão das empresas. Então eu pude falar, olha, como secretária, eu quero aproximar-me de vocês, ouvir as suas demandas. A partir de hoje, o gabinete está aberto, eu já coloquei ali uma pesquisa para que eles pudessem responder e falamos que nós iríamos fazer outros encontros por segmento para que a gente pudesse conversar, conhecer, visitar. E ao longo de 4 anos, nós fizemos mais de 25 encontros empresariais
encontro depois com indústria, só com comércio e serviço, encontro com o pessoal do turismo, encontro com o pessoal da agricultura, todo o tipo de encontro que precisava de um tema relevante de empresa nós fizemos, encontro de comércio exterior, enfim. E dessa forma nos aproximamos muito das empresas, começamos a visitá-las. Aliás, foi uma experiência maravilhosa, porque nós temos que conhecer o que nós temos. O que você já tem na cidade? Começamos a conversar, mudamos leis e incentivos, e para deixar Salto no patamar das outras cidades, para fazer essa atração de novas empresas. E foi muito bacana, porque a própria empresa que está na cidade, ela já acreditou na cidade. E se ela sabe que tem uma política de incentivo, que aquela gestão está querendo receber bem a empresa, ela indica seus parceiros, seus clientes. Resumindo, no primeiro ano de gestão, a gente já começou a anunciar em torno de 20 empresas. E no final de 4 anos de gestão, foram mais de 50 empresas, 54 empresas, que juntas geraram 6.500 novos empregos diretos, fora os indiretos, e fora outros que depois nós não tivemos como mensurar. E essas empresas que nós trouxemos, tem uma que hoje gera aí mais de 1.000 novos empregos, aumento da arrecadação municipal da época que era Salto, lá em 2013 e hoje quase que dobrou, porque quando você leva uma empresa, depois de 2 anos que ela começa a dar um retorno ali do ICMS para a prefeitura, enfim, mudou a cidade, mudou a cara da cidade. Nós trouxemos indústrias, trouxemos empresas de serviços, nós trouxemos rede de supermercados. Salto, à época, tinha supermercados menores. E o que acontece? Com essa aproximação que nós fomos tendo com as empresas, a gestão com a população, a gente foi descobrindo que muitas pessoas, muitas famílias, no dia do pagamento, preferiam comprar na cidade vizinha porque tinha tenda atacado, ou na outra. Então nós fomos procurar o tenda atacado para ficar no município, e ele veio, gera mais de 200 empregos. Trouxemos a rede São Vicente, deixamos preparado o cenário para Pague Menos, para Pão de Açúcar. Pão de Açúcar recentemente implantou, mas nós deixamos o cenário preparado, um local aprovado, que era um centro comercial à época. Fizemos a divulgação final da gestão de 2016, plantamos todas as sementes e Salto colhe os frutos até hoje. E ainda, para quem conhece a minha história, e essa fama correu na região, e eu fui indicada para um outro prefeito da região metropolitana de Sorocaba, que em 2016 concorreu à prefeitura, o prefeito Péricles Gonçalves, conhecido como Keck, de Capela do Alto, que à época tinha 19.000 habitantes. Salto, uma cidade que eu fiz esse trabalho e deu resultado, muitas pessoas podem falar, mas Salto já era uma cidade industrial, e era mesmo, né? Era mais fácil, tinha infraestrutura e tudo mais. Daí eu fui convidada para ajudar esse prefeito de Capela do Alto. E eu estive com ele logo no começo da gestão dele em 2017. Foi 18 de janeiro de 2017 e ele disse: eu estou sendo prefeito pela primeira vez, aceitei o desafio para ajudar a minha cidade. Capela do Alto, na gestão anterior, até o ex-prefeito tinha dado uma entrevista para o jornal O Globo, dizendo das dificuldades que o município enfrentava. Então, se você procurar lá no jornal O Globo, você vai ver habitantes, né, moradores da cidade de Capela do Alto, têm que se reinventar para poder ter atividade de emprego. Então, alguns pegavam carrinho para vender milho, mandioca. Em outras cidades não tinha emprego. E o próprio prefeito falou que, se pudesse, ele declarava a falência da prefeitura, porque a prefeitura estava com serviços cortados, funcionava meio período. Enfim, era uma situação difícil por causa da arrecadação, não era suficiente. Então foi esse cenário que esse novo prefeito encontrou, e ele falou para mim: eu gostaria de trazer novas oportunidades para o município. Você pode me ajudar? Então, eu comecei a fazer o trabalho ali com ele da mesma forma que eu fiz em Salto. Eu quis conhecer as empresas que já existiam, conhecer o que tinha, saber onde tinha áreas disponíveis para vender. Fiz reunião com o setor imobiliário para conhecer, enfim. Então eu apliquei a mesma metodologia, mesmo que a cidade era diferente, uma cidade com menos habitantes. Fiz esse trabalho que hoje eu chamo de inventário, para descobrir o que a gente tem de desenvolvimento econômico. Então lá em Capela eu apliquei a mesma coisa. Eu fui descobrir as empresas que tinham, descobrir se tinha áreas disponíveis, se
tinha distrito particular, e lá eu descobri que tinha um distrito público, que em outras gestões tinha sido comprado para trazer empresas, deu certo para algumas, mas algumas não deu, precisava acertar, mas era um distrito que não tinha infraestrutura ainda, enfim. Descobri, olhei o que tinha, da mesma forma que eu fiz em Salto, vamos analisar o que nós temos. Daí eu apliquei uma ferramenta que é muito utilizada na administração, que a gente chama de análise SWOT, uma palavra inglesa, que em português, para ficar mais fácil, tem a sigla FOFA, essa análise SWOT, que é FOFA, fortalezas, oportunidades, fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, FOFA. Então, o que eu peguei? Tudo que eu encontrei, o que é força? Daí eu coloquei, o que é força? Olha, tem uma gestão que tem interesse de fazer, fui colocando o que tinha lá. Oportunidades, tinha um distrito industrial público, né, que era diferente, que poderia ser doado ou concedido. Ameaças e fraqueza, não tem lei de incentivo, o distrito não tem infraestrutura. Fui colocando junto ali com a gestão e apresentando. Eu falo que essa ferramenta nos ajuda a ter um diagnóstico e depois quais as diretrizes que devemos tomar. E dessa forma ajudei ali, junto com o jurídico, propor uma lei de incentivos que dava ao prefeito o poder para ele conceder, vender ou doar a área, e também incentivos fiscais para que oferecesse incentivos iguais às outras cidades ofereciam, para que Capela do Alto ficasse no mesmo patamar e pudesse dessa forma atrair empresas. Ajudei a criar um vídeo institucional para a gente vender a cidade e preparei um encontro grande empresarial. Salto a gente tinha mais de 400 pessoas, em Capela do Alto foram mais de 200, nunca houve um evento desse tamanho. Convidamos as empresas locais, algumas empresas que eu já estava apresentando na cidade, autoridades, e divulgamos a cidade. O vídeo institucional ajudou até a população a ver o quanto a cidade tinha de oportunidades, quanto que a cidade era bela, enfim. 4 anos de gestão, foram 32 novas empresas atraídas. Para quem não tinha esse cenário, preparamos o cenário, enfim. Ajudou o prefeito na reeleição. A primeira eleição ele ganhou com a diferença de 75 votos. Na reeleição, com esse movimento, essas empresas anunciadas já começando a construir, já gerando dinheiro para o município, que as cidades que começaram a construir, incentivávamos que elas preferencialmente fizessem a opção de comprar no município material de construção, material elétrico, alimentação para a equipe que ia fazer a obra, contratar os pedreiros da cidade, eletricistas da cidade. Então a população já foi vendo esse movimento. Na segunda eleição ele ganhou com 75,91% dos votos. Foi o terceiro prefeito mais votado da região. E hoje Capela do Alto tem um novo cenário. Na época ela tinha 50 milhões de arrecadação. Esse ano dobrou, mais que dobrou a arrecadação municipal. A prefeitura conseguiu. Muitas pessoas já estão empregadas. O CAGED já indicou que mais de 2.000 novos empregos diretos foram gerados. Mais empresas estão chegando. Recentemente nós anunciamos novas empresas, inclusive uma que vem da China para se implantar em Capela do Alto. Capela do Alto não era conhecida. O prefeito ganhou o prêmio de prefeito empreendedor do Sebrae 2022 do estado de São Paulo por esses resultados. Mas vejam que a arrecadação dobrou. Hoje Capela do Alto tem uma arrecadação dobrada. O que significa? Esse movimento de atração de empresas, prefeito, gestor, que ajudou a aumentar a arrecadação, ajudou pelo próprio retorno das empresas, ajudou que a prefeitura, a cidade, começou a ser conhecida e vista. Muitos deputados viram que era necessário também indicar emendas para fazer isso, para fazer creche, fazer escola, asfaltar. Capela do Alto hoje é um canteiro de obras, asfaltando vias que jamais pensavam que iam conseguir asfaltar. Enfim, aí a gente já tem um exemplo. Um outro exemplo que eu posso dar também é Salto de Pirapora. O prefeito Matheus, também um jovem prefeito que foi eleito, e ele percebeu, também ficou conhecendo o case de Capela do Alto, queria também levar empresas para sua cidade. Começamos a fazer um trabalho lá em 2021, e eu fiz esse mesmo trabalho, foi no período de pandemia, e eu falei para o prefeito, eu posso ajudar, nossas reuniões terão que ser online. Começamos a fazer, eu ensinar eles a fazer o mesmo que eu fiz, e a gente pensou, começamos o trabalho em meados de
de junho de 2021, eu falei, vamos fazer um trabalho, no final do ano a gente faz um evento de lançamento desse programa para a gente começar a divulgar a cidade, um vídeo para a gente começar a atrair empresas. Só que lá nós começamos a fazer o trabalho, divulgar, e no período que a gente já estava divulgando, empresas já começaram a procurar a prefeitura, e no evento de lançamento, que seria para divulgar o município, a gente já tinha 8 empresas que tinha escolhido para ir para Salto de Pirapora. Eu continuo fazendo o trabalho lá. Recentemente o prefeito falou, nossa, a nossa arrecadação teve um aumento de mais de 50% já, com esse movimento da cidade, das empresas que estão chegando, enfim. Olha como é importante. Então, como aumentar a arrecadação do seu município atraindo novas empresas? É dessa forma. O que aconteceu? Nessas 3 prefeituras, nós fizemos diferente. Não ficamos aguardando só o retorno das receitas, que é normal, né? Os prefeitos não ficaram aguardando, mas teve uma ação de dar o passo, de ir ao encontro das empresas. E como que você faz isso, prefeito? Precisa preparar o cenário. Então, muitos prefeitos falam, eu preciso trazer empresa, vai demorar? Então, você precisa preparar o cenário. Vamos dar um exemplo de Salto. Salto já era uma cidade industrial, com infraestrutura e tudo. Mas naquele momento, lá meados de 2012, 2013, o cenário, ela estava perdendo empresas. Indaiatuba, uma cidade que cresceu, levou muitas empresas, para quem não conhece, Toyota, Salto não chegou a participar, perdeu, poderia ter sido Salto, enfim. O que nós tivemos que fazer? Mudar o cenário. O que nós fizemos? Atualizamos a lei, abrimos esse relacionamento das empresas com a prefeitura, a desburocratizar os processos eram tratados no gabinete, porque às vezes a empresa pedia uma certidão de uso solo, demorava 6 meses, quase um ano para sair. A partir daí nós começamos a atender e preparar a equipe, organizar a equipe para que elas entendessem a importância de dar celeridade. Vamos fazendo um trabalho de envolver toda a equipe nesse processo e tivemos os resultados exitosos. Em Capela do Alto fomos mudando o cenário, e era um cenário, digamos, bem diferente de Salto. Um cenário que tinha que começar quase do zero, porque o distrito não tinha infraestrutura, não tinha água, não tinha esgoto, né? Só tinha na primeira rua que funcionava algumas empresas. Tivemos que conversar com as empresas e falar, olha, você vem, começa a construir, nesse período a prefeitura vai tentar trazer a infraestrutura, concorda, confia? Fizemos um trabalho assim, dessa forma, e deu certo. Só que em Capela, muitas empresas receberam doação, mas grande parte compraram áreas, porque viram oportunidade de área, nós mapeamos áreas, tinham a lei de incentivo. E o mais importante, elas sabiam que tinha essa abertura no gabinete, o prefeito ia ajudá-los, como ajudou em Salto, em Capela e Salto Pirapora, também ajudar a empresa, de repente, em outros órgãos na obtenção das licenças, CETESB, CPFL, enfim. Podemos mudar o cenário. É possível aumentar a arrecadação, você ajudar a aumentar a arrecadação, conhecendo o cenário do seu município. Eu falo que é conhecer a mina de ouro que tem, que normalmente nós sabemos que os prefeitos, eles sempre foram preparados ou sabiam que a sua missão, né, tinham que se preparar para fazer a gestão da arrecadação e fazer o melhor investimento na educação, saúde, que são as políticas que mais a população pede, né? Se você fizer uma pesquisa, eu já li várias pesquisas de candidato. O que a população quer? Ela quer emprego, educação, saúde, são as 3 coisas que mais aparecem em pesquisas de candidato quando eles fazem, que a população quer. E depois, então, cada prefeito tem que cuidar bem da educação. Então, ele já usa da receita 25% para a educação, depois da saúde, que a gente sabe que é 15%, mas acaba usando mais. Depois tem o social também, que é uma política importante. Quanto mais pessoas desempregadas, mais o social vai ter que ter esse olhar para cuidar das pessoas. E às vezes o prefeito fica desesperado porque a arrecadação, ele já destina essa parte para a educação, para a saúde, para o social, sobra muito pouco para ele fazer investimentos para melhoria de estradas, melhoria de saneamento básico. Às vezes eu tenho conhecimento que às vezes tem municípios que ainda não tem tratamento de esgoto, né? Em pleno século que nós estamos ainda não tem, porque a receita é pequena. E o desespero, como que eu vou aumentar a receita? Então tem que, né? Então,
essa proposta que eu tenho falado de atrair empresas é porque eu ajudei e vi isso acontecer. O quanto que uma empresa transforma o município. Pensa, seu município, principalmente os municípios menores, né? Porque os municípios maiores, se você observar, acima de 100 mil habitantes, eles já têm muitas indústrias que funcionam. Pode perceber, as cidades maiores, normalmente elas já têm muitas indústrias, muitas empresas. Agora, as menores não têm e são as que mais sofrem com isso. Só que, diferentemente do que se pensa, na minha cidade é do interior, não vou trazer empresa, consegue. Você precisa preparar o cenário. Qual a dica que eu já dou aqui para você testar isso que eu estou falando? Comece fazendo uma coisa simples. Começa a fazer a lista de todas as empresas e vá visitar. Vá pessoalmente, vai visitar e dizer: eu quero vir conhecer. Quanto tempo você está aqui? O que você faz? Por que você escolheu a nossa cidade? E começa a anotar. Vai com o roteiro pronto. Né? Hoje eu tenho uma metodologia, eu vendo. Inclusive, em breve nós faremos lançamento de um curso de especialização que teve o reconhecimento do MEC, que eu transformei tudo isso que eu fiz em todas essas cidades numa metodologia. Então, ali eu vou ensinar passo a passo do que você tem que fazer, mas um deles é visita as empresas, todas as empresas, né, que tem no seu município. Visita, pergunta por que escolheu a cidade, quanto tempo tá, quantas pessoas ela emprega, que tipo de mão de obra, se ela está precisando de alguma coisa, se ela tem uma demanda. Às vezes você já pode começar a ajudar essas empresas. De repente, aquela empresa tem vontade de ampliar, mas não tem espaço. De repente, você pode ajudar a encontrar um espaço. De repente, a própria prefeitura tem um espaço que está ali parado, você pode transformar num espaço por meio de uma lei para incentivar o desenvolvimento econômico. Você vai ter que conhecer. Da mesma forma que você, prefeito, já sabe, quando você vai assumir, você tem que conhecer tudo da política da educação, da saúde, para que você possa saber, tanto que o prefeito, a preocupação dele quando ele ganha, meu Deus, quem que eu vou colocar de secretário da educação? Tem que ser alguém que entenda bem. Quem que eu vou colocar de saúde? Quem que eu vou colocar da promoção social? Tem que ser alguém que entenda da política para me ajudar a fazer a gestão. Vai ter que pensar em alguém também para cuidar do desenvolvimento econômico, sabe? E se você não tem ninguém, assuma você com o seu secretário de governo, assessor de governo, comecem a fazer e destinar um tempo para pensar no desenvolvimento econômico. Começa fazendo isso. E às vezes você vai ver que ali tem a tua mina de ouro. Você já pode incentivar. De repente, aquela loja começa a ter mais um funcionário, aquela empresa começa, você vai fazendo intermediação, enfim. Precisa fazer algo diferente para começar a mudar o cenário. E você indo em loco, né? Saindo do gabinete, né? Você começa a conhecer de fato e ouvir as demandas. E com informações você consegue traçar um planejamento. O que eu posso fazer? Começa a observar cidades vizinhas que têm empresa, o que tem de diferente? Verifica a lei de incentivo na Câmara Municipal da cidade vizinha, o que oferece? Você tem lei de incentivo? Não? Então tá na hora de criar. E não precisa ficar, ai meu Deus, como que eu vou fazer? Pega numa cidade que já tá funcionando, conversa, deu certo? Faz igual, só adequa, faz igual, porque as cidades, elas fazem isso, trocam experiência e começa a falar, olha, minha cidade também tem uma lei de incentivo, faz reunião com o setor imobiliário, pede para eles levantarem onde tem áreas industriais, a tua equipe de engenharia vai te falar, olha, aqui no zoneamento tem essa área e começa a divulgar já o município como uma opção de investimento. Se você fizer isso, na cidade de Salto, né? Em 4 anos a gente conseguiu anunciar empresas, a cidade colhe depois. Então hoje eu vejo que a cidade colhe tudo que nós trouxemos, que depois outras empresas vieram, trouxemos vários tipos de empresa e hoje a gente vê que a cidade mudou, o gestor consegue fazer investimento em novas escolas, novas creches, enfim, você vai plantar semente, vai colher, e a cidade só vai crescendo. Então, pense nisso. Comece a pensar, você que é prefeito, que vai para a reeleição, colocar isso no teu plano de governo, ou você que vai ser candidato para disputar a eleição. Eu tenho certeza que você já fez a pesquisa, se não fez, vai fazer o que a população quer, você vai ver que é um dos primeiros, se não é o primeiro ou o segundo, é emprego. Então, o que você pode fazer para fomentar a geração de emprego no seu município? É atraindo novas empresas, novos investimentos para o seu município. E você pode começar, como eu já sugeri, a partir de agora. Se você é prefeito, você já vai fazendo esse levantamento, pede para sua equipe fazer isso que eu te falei. Continue me seguindo que a gente vai produzir conteúdos que com certeza irão te ajudar na implantação dessa política pública que vai ajudar o teu município, gerar emprego, renda e aumento de arrecadação municipal.